Às vezes, a vida nos coloca em caminhos que nunca imaginamos seguir, e o coração, silencioso, começa a gritar por algo que nem sabíamos que faltava. É nessa mistura de culpa, saudade e desejo de recomeçar que muitas histórias começam a mudar. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora pode mexer com a sua alma. Ela costumava olhar pela janela todas as manhãs, com a xícara de café entre as mãos, tentando lembrar quando foi a última vez que sentiu o coração bater mais rápido por alguém. O casamento de 10 anos com Marcos havia se transformado numa rotina previsível. Ele era um bom homem, trabalhador, presente, mas os silêncios entre eles se tornaram mais longos do que as conversas. Os gestos de carinho viraram hábitos mecânicos, e os beijos, despedidas automáticas antes de sair para o trabalho. Clara nunca pensou em trair. Sempre acreditou que fidelidade era mais do que um compromisso. Era uma escolha diária, mas escolhas também podem se desgastar quando não são regadas com amor, com presença, com escuta. E ela se sentia invisível. Como se a mulher sonhadora que um dia acreditou em finais felizes tivesse desaparecido dentro de uma rotina cinza. Foi num desses dias comuns que ele apareceu. Daniel, um novo gerente que chegou à empresa onde ela trabalhava como coordenadora administrativa. No começo, Clara nem notou. Estava ocupada demais tentando manter o foco no trabalho e ignorar o vazio que sentia por dentro. Mas Daniel tinha uma forma gentil de se aproximar. Ele ouvia, e parecia enxergá-la de um jeito que há tempos ninguém fazia. Os dias passaram, e com eles vieram sorrisos trocados no corredor, conversas sobre livros, sobre músicas antigas, sobre tudo aquilo que Clara amava e que Marcos há muito tempo deixara de notar. Não foi uma decisão, não houve um plano. Foi como se o coração dela tivesse sido reanimado por pequenas fagulhas de atenção, de afeto, de algo que parecia vivo. O primeiro toque foi sem querer, os dedos se esbarrando quando pegaram um papel ao mesmo tempo. Mas o arrepio que subiu pela espinha dela foi impossível de ignorar. E naquele instante, Clara percebeu. Algo dentro dela havia despertado. Algo perigoso e irresistível. Ela tentou resistir. Se afastou, evitou os encontros, mudou de horário no almoço. Mas bastava um olhar de Daniel para o mundo dela balançar. Ele não insistia, mas esperava. E essa paciência, essa presença, silenciosa, foi como um espelho. Mostrava tudo o que ela já não encontrava em casa. Até que numa sexta-feira chuvosa, ficaram presos sozinhos na sala da empresa por causa de um problema no sistema. E ali, no silêncio quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas, Daniel se aproximou. Olhou nos olhos dela, com uma ternura que desarmava qualquer dúvida. E então, sem pressa, a beijou. Foi um beijo diferente de todos os que ela já conheceu. Não era só desejo, era encontro. Era como se pela primeira vez em muito tempo, ela estivesse sendo realmente vista. E aquilo, para Clara, foi o começo de algo que nem ela sabia nomear. Quando voltou para casa naquela noite, o mundo parecia o mesmo, mas dentro dela, tudo havia mudado. Clara passou o fim de semana mergulhada em silêncio. A chuva que caía lá fora parecia ecoar o turbilhão dentro dela. Enquanto Marcos assistia à televisão na sala, distraído com os noticiários e sem notar sua ausência emocional, ela se trancava no quarto, dizendo que estava cansada. Mas não era cansaço físico. Era um peso no peito, um nó na garganta, uma culpa que ainda não sabia como lidar. O beijo com Daniel não foi apenas um deslize. Foi uma porta que se abriu para um mundo onde ela se sentia viva de novo. E isso a assustava. Porque apesar da culpa, havia também um brilho escondido nos olhos dela quando pensava nele. Como explicar que alguém pode se apaixonar mesmo estando comprometido? Como admitir que, por mais errado que parecesse, o coração dela havia encontrado algo que não sentia havia anos? Na segunda-feira, ao reencontrar Daniel, o coração dela acelerou, mas ele não forçou nada. Apenas a olhou com aquele mesmo
respeito silencioso, como quem entende que sentimentos verdadeiros não precisam ser apressados. Com ele, Clara se sentia segura, e isso a fazia querer estar perto, mesmo sabendo que cada passo a afastava mais do que um dia ela chamou de lar. Os encontros se tornaram frequentes. Almoços longos, caminhadas após o expediente, conversas que pareciam preencher os espaços vazios da alma. Não era só desejo, era conexão. Daniel a escutava sem interromper, a admirava sem julgar, e ria das histórias que Marcos havia esquecido. Mas nem tudo era leveza. Havia noites em que Clara chorava sozinha no banheiro, perguntando-se onde havia se perdido. Ela olhava para Marcos, deitado ao lado, e se lembrava do homem com quem dividiu sonhos, viagens, risadas e até mesmo as dificuldades da vida. Ele não era cruel, não a machucava, só havia parado de olhar para ela como antes. E isso a fazia se sentir culpada, como se o erro fosse apenas dela, como se amar alguém novo apagasse tudo o que um dia existiu. Daniel nunca pediu que ela deixasse o marido. Ele não cobrava, não pressionava. Mas seus olhos diziam tudo. Ele queria construir algo com ela, se fosse da vontade dela. E isso a colocava diante de uma encruzilhada. Ela sabia que continuar vivendo entre dois mundos a despedaçaria. Mas também sabia que a escolha não era simples. Sair de um casamento não era só ir embora de uma casa. Era abandonar uma história, enfrentar julgamentos, lidar com as próprias cicatrizes e, acima de tudo, magoar alguém que não merecia sofrer. Num sábado à tarde, Clara saiu sozinha para caminhar. O vento frio tocava seu rosto enquanto ela tentava encontrar sentido para tudo aquilo. Parou diante de uma vitrine e se viu refletida no vidro. E pela primeira vez em muito tempo, enxergou uma mulher dividida entre a lealdade e o desejo, entre o conforto do conhecido e a promessa de um novo começo. Ela sabia que não podia continuar assim, mas também sabia que qualquer escolha traria dor. O que ainda não sabia era se teria coragem de escolher o amor, mesmo que ele viesse acompanhado de despedidas. Naquela noite, Clara sentou-se à beira da cama e olhou para Marcos como quem tenta reencontrar um amor perdido. Ele estava distraído no celular, alheio à tempestade que tomava conta do coração dela. E então, com a voz baixa, ela disse: "A gente precisa conversar." Marcos ergueu os olhos confuso. "Aconteceu alguma coisa?" Ela respirou fundo. Suas mãos tremiam. Era difícil, mas ela sabia que era necessário. "Eu não tenho sido sincera com você. E não estou aqui para justificar nada, só para dizer a verdade. Eu me envolvi com outra pessoa." O silêncio que se formou parecia arrancar o ar da sala. Marcos a encarava, atônito, como se aquelas palavras não fizessem sentido. "Como assim, Clara? Você tá dizendo que me traiu?" Ela assentiu com os olhos marejados. "Eu não planejei, mas aconteceu. E antes que você pense que foi só um momento de fraqueza, não foi. Eu me apaixonei." "Então é isso? Você vai me deixar por ele?" A voz dele carregava mais dor do que raiva. Ela sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. "Não é sobre ele, é sobre mim. Eu me perdi aqui dentro há muito tempo. Fui ficando invisível, calando os sentimentos, me acostumando com o silêncio, até que alguém me olhou de um jeito que eu não lembrava mais como era. E isso me acordou." Marcos abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por longos minutos. Quando voltou a falar, seus olhos estavam vermelhos. "Você devia ter me contado antes. Eu teria tentado. Eu não sabia que você estava tão infeliz." Clara chorou. Porque ali estava um homem que não era vilão, nem vítima. Era apenas alguém que também se perdeu no caminho, assim como ela. "Eu também deveria ter dito antes, mas fui deixando para depois, esperando que as coisas melhorassem sozinhas. Me machuquei, te machuquei. E agora tudo dói.
Naquela noite ela não dormiu. Apenas ficou em silêncio ao lado de Marcos, ambos acordados, enfrentando a realidade como dois estranhos que já se amaram muito. No dia seguinte, ela fez as malas. Não com pressa, não fugindo, mas com a certeza de que precisava se reencontrar e talvez recomeçar. Daniel a recebeu com os braços abertos, mas sem promessas. Ele sabia que Clara vinha carregando dores, culpas e dúvidas. Então, juntos, caminharam devagar, sem pressa de serem perfeitos, apenas com o desejo sincero de viver algo verdadeiro. O tempo passou, e aos poucos Clara foi se reconstruindo. Descobriu que amar alguém novo não apaga o passado, mas pode dar a coragem necessária para reescrever o próprio destino. Ela aprendeu que o amor não nasce apenas do que é certo ou permitido, mas daquilo que toca a alma e desperta a verdade, adormecida. E mesmo carregando cicatrizes, escolheu seguir com o coração aberto. Porque, no fim das contas, o amor mais difícil de todos é aquele que exige coragem para começar de novo. E foi exatamente isso que ela fez. Todos nós erramos, nos perdemos e, às vezes, machucamos quem amamos. Mas também temos a força de reconhecer, aprender e recomeçar. A vida é feita de escolhas, e cada recomeço é uma chance de escrever uma nova história com mais verdade e coragem. Se essa história tocou seu coração, continue com a gente. Tem mais histórias lindas esperando por você aqui no canal.